Olá, está no ar o programa Sport Time e a edição de hoje traz como tema principal o basquete. Vamos falar do panorama atual da modalidade, das grandes conquistas, da importância dos ídolos para a motivação das crianças. Nosso entrevistado foi o primeiro brasileiro a ingressar na NBA, o topo do basquete mundial. Rolando Ferreira nos conta sobre sua vida no basquete. E ainda nesta edição, o professor Daniel Lazier explica como é feita uma peneirada, o que os treinadores buscam nos jogadores de basquete hoje. E para fechar, a gente fala de basquete de surdos. Então fique por aí, porque o Sport Time está só começando. Quem nunca brincou de arremessar uma bola de basquete? Fazer a cesta? Em todas as escolas se aprende um pouco dos fundamentos do basquete. As tabelas estão em todos os lugares, praças, casas e condomínios, mostrando a popularidade desta modalidade coletiva. Assista a reportagem. Hoje em dia, infelizmente, o basquete brasileiro não tem mais tanto destaque. 30 anos depois da conquista histórica dos Jogos Pan-Americanos contra os Estados Unidos, a seleção masculina de basquete acumulou muitos resultados ruins e pela primeira vez não participará de um Pan-Americano, o de 2019 em Lima. A seleção feminina ainda briga pela vaga que será definida agora dia 30 de setembro. Má gestão do esporte, falta de força da base, fuga de talentos para o exterior e uma dívida milionária. A soma de tudo isso levou o basquete brasileiro ao cenário que se encontra hoje. Mas o Brasil já nos deu muito orgulho, com as conquistas olímpicas e mundiais. Durante anos, o nosso país esteve entre os melhores do mundo. O cenário não é mais o mesmo, o público não é mais o mesmo. Mas o basquete continua sendo um dos esportes preferidos entre as crianças e adolescentes. É fácil encontrarmos uma cesta de basquete em qualquer espaço público, ou em casas e condomínios. O aprendizado do basquete acontece desde cedo na escola. Crianças com idades precoces podem aprender os fundamentos do esporte. Os benefícios da prática para elas são muitos. Melhora a coordenação motora, aumenta a capacidade de concentração, melhora os reflexos, incentiva a sociabilidade. O jogo de basquete é de velocidade, estratégia e agilidade. Alguns jogos são eletrizantes, com lances incríveis, decisões no último lance. É um esporte praticado no mundo todo, mas os Estados Unidos são imbatíveis na modalidade. Nos mundiais é quase impossível derrotá-los. Apesar do panorama atual do basquete no Brasil, as estrelas brasileiras continuam brilhando por aqui e pelo mundo e servindo de referência para as nossas crianças, estimulando o sonho do basquete. O contato dos jovens com os jogadores do porte de Anderson Varejão, por exemplo, ex-jogador do Cleveland e do Golden State, e que hoje atua pelo Flamengo, serve de motivação. Ouvir a história de vida dele pode inspirar muita gente. Como é que foi a tua história? Eu comecei a jogar basquete em Vitória, no clube de regata Saldanha da Gama. Eu era mini na época, mini ou pré-mini, não lembro muito bem. E tinha um ginásio que era coberto e tinha um outro que era descoberto. Eu treinava no descoberto. Quando chovia a gente não treinava, porque a gente tinha que dividir quadra com futebol de salão, vôlei e outros esportes, e outras modalidades. Então, a quadra não era das melhores, tinha alguns buracos e tal, mas a gente estava lá para se divertir, gostava de basquete e me dediquei bastante. Então, por isso que eu sempre, quando eu converso com a garotada de 10 a 16 anos, eu falo, ó, aproveitem essa estrutura que vocês têm, na minha época foi assim e tal. Eu acho que é uma motivação a mais para eles e muito importante para mim estar aqui, é uma maneira que eu tenho de poder retribuir para o basquete tudo aquilo que o basquete me proporcionou. Quando se conhece a história e o caminho que grandes atletas percorreram, parece ser mais possível a realização do sonho no basquete. A força maior da base do basquete está nos clubes, que promovem a formação, motivam a prática esportiva e buscam talentos através de peneiras, oportunizando para muitas crianças o aprendizado e o desenvolvimento no basquete.
E quando você chega numa quadra pública, onde crianças aprendem os fundamentos do basquete e repara bem na professora, e lá está ela, a pivô da seleção brasileira de 94, Dalila. Faz tempo, foi há 24 anos, em junho de 94, a conquista do nosso terceiro Mundial de Basquete, o primeiro feminino. A professora Dalila fazia parte da equipe que fez história. Hoje, ela aplica seu conhecimento e experiências ensinando basquete para crianças de 7 a 17 anos num espaço público de Curitiba. Mas não precisa ser criança para aprender e para jogar basquete. A atividade traz muitos benefícios, como melhora da saúde cardiovascular, estimula o sistema imunológico, queima calorias e melhora a consciência corporal e de espaço. Isso só para falar alguns dos benefícios. E a paixão pelo esporte, somada aos benefícios que proporciona, movimenta as quadras com equipes cheias de energia e técnica em campeonatos nacionais e internacionais de Masters. Os Jogos Masters possuem categorias a partir dos 25 anos, mas são os jogadores acima dos 60 que chamam a atenção pela qualidade do basquete que apresentam. Além do basquete tradicional, podemos destacar também o surgimento e o crescimento do basquete 3x3. Baseado no streetball, a disputa acontece entre equipes de apenas 3 jogadores em meia quadra. A modalidade foi oficializada em 2007 pela Federação Internacional de Basquete. O formato surgiu com o intuito de aumentar o número de praticantes de basquete no mundo. Quando o assunto é basquete, não podemos deixar de falar do basquete em cadeira de rodas, modalidade mais difundida entre os cadeirantes. Com cadeiras adaptadas, porém com quadra e tabelas normais, as disputas em cadeira de rodas são acirradas. Os participantes ganham preparo físico, resistência e força para aplicar em seu cotidiano, melhorando incrivelmente a qualidade de vida, sem contar os benefícios que a socialização do esporte coletivo pode trazer. Mas o Brasil ainda precisa trabalhar muito no desenvolvimento do basquete em cadeira de rodas. Em nossa última participação em Mundial este ano, em Hamburgo, a equipe masculina se despediu do Mundial nas quartas de final e a equipe feminina nem passou pelas chaves. Mas certamente o basquete continua encantando muita gente e ainda está entre os esportes mais praticados no mundo. E você quer jogar basquete? Fique de olho nas peneiras organizadas pelos clubes, tem vaga para todos os níveis de jogadores. E se você quer apenas praticar de forma recreativa, procure as aulas de basquete em clubes ou simplesmente reúna seus amigos e busque a quadra pública mais próxima. Divirta-se com o basquete! Logo mais você acompanha a entrevista com Rolando Ferreira, o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Ele fala como chegou ao topo do basquete mundial. E depois o professor Daniel Lazier nos conta como funciona a peneirada do basquete. Tem também o basquete de surdos. O Sport Time volta num minuto.